Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 /, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 14 de novembro de 2025, sexta-feira, 32ª semana do tempo comum no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos a missa escolha. A primeira leitura é a leitura do livro da sabedoria, capítulo 13, versículos do 1º ao 9º. Vamos a essa leitura, que é muito importante para nós termos discernimento. A sabedoria nos dá discernimento. São insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus, os que, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é, nem tampouco pela consideração das obras chegaram a reconhecer o artífice. Tomaram por deuses, por governadores do mundo, o fogo e o vento, o ar fugidio, o giro das estrelas, a água impetuosa, os luzeiros do dia. Se encantados por sua beleza, tomaram essas criaturas por deuses, reconheçam quanto o seu Senhor está acima delas, pois foi o autor da beleza quem as criou. Se ficaram maravilhados com seu poder e a sua atividade, concluam daí quanto mais poderoso é aquele que as formou. De fato, partindo da grandeza e da beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, aquele que as criou. Contudo, estes merecem menor repreensão, talvez se tenham extraviado, procurando a Deus e querendo encontrá-lo. Com efeito, vivendo entre as obras dele, põem-se a procurá-lo, mas deixam-se seduzir pela aparência, pois é belo aquilo que se vê. Mesmo assim, nem a estes se pode perdoar, porque se chegaram a tão vasta ciência, a ponto de investigarem o universo, como é que não encontraram mais facilmente o seu Senhor? Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial é o Salmo 18a, na Bíblia Vulgata, ou 19, na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2º ao 3º, 4º ao 5º, refrão 2º-A. Os céus proclamam a glória do Senhor. Repitamos. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor. E o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Os céus proclamam a glória do Senhor. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Os céus proclamam a glória do Senhor. Repitamos. Os céus proclamam a glória do Senhor. Agora vamos ao Evangelho. Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 17, versículos do 26 ao 37. Aleluia, 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 aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. A vossa redenção se aproxima. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem.
Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha a beleza da criação, revela o poder do Criador. A palavra de Deus nos convida a reconhecer o Senhor nas mínimas obras de suas mãos e a estarmos sempre preparados para o encontro com Ele. No livro Igreja em Oração, temos aqui uma explicação sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos do 26 ao 37. O Evangelho é a continuação do discurso de Jesus aos discípulos, em tom apocalíptico. A vinda definitiva do reino é imprevisível, como aconteceu nos dias de Noé. Assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Na palavra do Senhor há o convite a não se deixar levar e se distrair pelas coisas do mundo que levam à perdição e ao pecado. Mas o verdadeiro seguidor de Jesus está sempre atento, vigilante, diante das realidades da vida. As 2 figuras veterotestamentárias, Noé e Ló, servem-nos como modelos de fé e de vigilância a serem imitados. Vamos agora ao livro Dia a Dia com o Evangelho. Mediante 2 comparações, Jesus convida os discípulos a estarem sempre preparados para o encontro com Deus. Quem vive ocupado apenas com seus projetos pessoais, sem se preocupar com a prática da justiça e fraternidade, será surpreendido como os contemporâneos de Noé e de Ló. A chegada do Filho do Homem será improvisada, como um relâmpago. Não haverá aviso, não haverá tempo para mudanças de última hora. Quem praticou a justiça se salvará. A separação entre justos e injustos atingirá as relações mais íntimas, como a do matrimônio, a cama, e do trabalho, mulheres moendo juntas. Onde será o julgamento? Onde a pessoa estiver. Cada um verá a verdade em si mesmo diante do espelho que é Jesus, porque nele se manifestou todo o projeto de Deus para a humanidade. A salvação se constrói no dia a dia. Então, esteja sempre preparado. Você que é cristão e você que não é, seja cristão. Se prepare. Converta-se enquanto é tempo. Vamos aqui no livro Palavra e Vida, Lucas 17, versículos do 26 ao 37. Vejamos a explicação aqui. Cada explicação é importante. Todos, de alguma maneira, temos esta experiência. A vida continua seu curso normal. Nada muda e os homens sucedem-se como sempre. De repente acontece algo imprevisto. Um acidente, uma doença, uma notícia ruim. E tudo parece que faz o mundo desabar. É como se parasse o relógio do nosso interior e o mundo perdesse seu sentido. Mas isso também faz parte da vida e convém que estejamos preparados. Pode ser que Deus, o Filho do Homem, nos esteja esperando ali ao dobrar a esquina de um desses acontecimentos imprevistos. Não suceda que partamos sem nos aperceber disso. O mais importante, gente, é estar preparado para a vida eterna, para ganhar o céu. Faça o bem,
creia em Jesus como Deus, seja batizado, arrependa-se dos seus pecados. Santos do dia 14 de novembro. Vamos lá, temos aqui um santo importante, todos eles são importantes, mas vamos passar os nomes daqueles que estão em destaque aqui na pesquisa que eu fiz. Fiz uma pesquisa apurada para passar para vocês. Santo do dia 14 de novembro, São Rufo, foi bispo do século IV. Foi o primeiro chefe da comunidade católica de Avignon, na França. Santo do dia 14 de novembro, Santo Hipácio, bispo e mártir do século IV. Em Gangra, na atual Turquia, foi lapidado, ou seja, foi morto por hereges novacianos. Santo do dia 14 de novembro é São Lourenço O'Toole, bispo, morreu em 1180. Foi arcebispo de Dublin, na Irlanda, reformou a disciplina eclesiástica e empenhou-se em obter a concórdia entre os príncipes. Santo do dia 14 de novembro, São Ciardo, abade, morreu em 1230. Na abadia premonstratense de Mariengaard, na Holanda, distinguiu-se pela exemplar observância da regra e generosidade para com os pobres. Santo do dia 14 de novembro é São Serapião, foi um religioso e mártir, morreu em 1240. Abandonando a carreira militar, Serapião fez-se religioso mercedário. Dedicando-se à libertação dos prisioneiros cristãos, foi crucificado e esquartejado na Argélia, na África, continente da África. De acordo com o site franciscanos.org.br, de família cristã da nobreza, Serapião nasceu em Londres no ano 1179. Seu pai era Rutland Scott, capitão da esquadra do rei Henrique III. Muito jovem, já estava atuando ao lado do pai na cruzada comandada pelo lendário Ricardo Coração de Leão. Porém, no retorno, o navio naufragou próximo de Veneza e a viagem continuou por terra. Nesse percurso ficaram prisioneiros do Duque de Áustria, Leopoldo o Glorioso, que libertou o rei e seu pai, mas Serapião e os demais foram retidos. O duque percebeu que o jovem, além de bom militar, era cristão e caridoso, bom cristão. Por isso o manteve na corte. Mais tarde, quando recebeu a notícia da morte dos pais, Serapião decidiu ficar na Áustria. Com os soldados do duque, seguiu para a Espanha, a fim de auxiliar o exército cristão do rei Afonso III, que lutava contra os invasores muçulmanos. Quando chegaram, eles tinham sido expulsos. Serapião decidiu ficar e servir ao exército do rei Afonso III, a fim de continuar defendendo os cristãos. Participou de algumas cruzadas bem-sucedidas, até que em 1214 o rei Afonso III morreu em combate. Serapião então voltou para a Áustria e alistou-se na Quinta Cruzada do Duque Leopoldo, que partiu em 1217 com destino a Jerusalém e depois ao Egito. O vai-vem da vida militar em defesa dos cristãos levou novamente Serapião para a corte espanhola, isso em 1220. Acompanhando Beatriz da Suécia, que ia casar-se com Fernando, rei de Castela. Foi quando conheceu o sacerdote Pedro Nolasco, fundador da Ordem de Nossa Senhora das Mercês, os chamados frades mercedários, os quais se dedicavam em defesa da mesma fé, mas não guerreando contra os muçulmanos, e sim buscando libertar do seu poder os cristãos cativos, mesmo que para isso tivesse que empenhar suas próprias vidas. Serapião ingressou na ordem e recebeu o hábito mercedário em 1222. Junto com Pedro Nolasco e Raimundo Nonato, cofundador, realizou várias redenções. Na última, que ocorreu em Argel, na África, teve de ficar refém para libertar os cristãos que estavam quase renegando a fé, enquanto outro padre mercedário viajou rapidamente para Barcelona a fim de buscar dinheiro. Mas o superior Pedro Nolasco estava na França. Quando foi informado, escreveu uma carta ao seu substituto na direção para arrecadar esmolas em todos os conventos da ordem e enviar o dinheiro para libertar Serapião o mais rápido possível. Como o resgate não chegou em data marcada, os muçulmanos disseram a Serapião que poderia ser libertado se renegasse a fé em Cristo. Ele recusou-se.
enlouquecidos, deram-lhe uma morte terrível. Colocado numa cruz em forma de X, como o apóstolo André, teve todas as juntas dos ossos quebradas, e assim foi deixado até morrer. Tudo aconteceu no dia 14 de novembro de 1240 em Argel, atual capital da Argélia. O culto que sempre foi atribuído a São Serapião, protetor contra as dores de artrose, ficou confirmado em 1625 pelo Papa Urbano VIII. A festa religiosa do santo mártir mercedário ocorre no dia de sua morte. São Serapião, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós. Um santo mártir que foi, colocado numa cruz em forma de X e morreu como Santo André. Santos do dia 14 de novembro: São Nicolau Tavelic, São Deusdado Aribert, Santo Estevão de Cunha e São Pedro de Narbona. Foram sacerdotes e mártires. Morreram em 1391. Foram religiosos franciscanos queimados vivos pelos sarracenos em Jerusalém, onde pregavam a fé católica. Ora, olha só, os muçulmanos, mais uma vez, derrotando, maltratando os cristãos. Santo do dia 14 de novembro, Santo Estevão Teodoro Quenot, bispo e mártir, morreu em 1861, sofreu o martírio no Vietnã após 25 anos de atividade apostólica naquele país. Bem-aventurado no dia 14 de novembro é o beato João Lício, presbítero. Presbítero é o mesmo que padre, morreu em 1511. Foi um religioso dominicano, destacou-se por sua infatigável caridade com o próximo, pelo empenho na propagação do Santo Rosário e a observância da regra. Faleceu em Cacamo, na Itália, aos 111 anos. Beato, bem-aventurado João Lício, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Bem-aventurada do dia 14 de novembro é a beata Maria Teresa de Jesus, virgem, morreu em 1889, fundou em Montevarc, na Itália, o Instituto das Irmãs de Nossa Senhora do Carmo. Bem-aventurada Maria Teresa de Jesus, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus, junto a Jesus Cristo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, a paz de Cristo Jesus, que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas diariamente ou em dias intercalados. Faça sua pergunta a ele também quando tiver dúvida. Ele diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo, quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3, vamos acatar. Afinal de contas, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe tudo. Então, se ele der um não, ele sabe que o não é melhor para você. Eu mesmo recebi muitos nãos de Deus no passado e não compreendi. Confesso que não compreendi na hora, mas depois eu fui compreender. Se eu tivesse recebido sims, não estaria mais aqui. Ainda bem que Deus me deu muitos nãos quando eu pedia sim. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Não perca a vida eterna. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave e acredite em Jesus como Deus. Deus que humanou-se, morreu na cruz por nós, ressuscitou e ascendeu ao céu, está lá aguardando a nossa adesão, porque muitos não aderiram ainda. E muitos que aderiram estão, às vezes, deixando a adesão. Cuidado! Muitos aderem e depois saem. É perigoso isso. O mundo é muito dominado pelo príncipe do mal, o diabo. Cuidado! Acesse @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919.